Bom, pessoal, boa noite, oficial. Bem-vindos aí a mais uma edição do nosso papo sobre cartas dos gestores. Preciso pensar no nome mais bonito para ele, mas por enquanto vai isso daí mesmo. E vamos tentar ser, vamos correr aqui para a gente não estourar muito tempo, tá? Como de praxe, eu vou começar aqui falando com vocês um pouquinho do bem resumido mesmo de como foi a performance das diferentes classes de fundos para o mês de setembro. Crédito, multimercados e fundos de ações, basicamente, ações e long bias. E eu vou, para ajudar, tá? Eu vou compartilhar uma planilha aqui com vocês que traz só um quadro com esse resumo das informações enquanto eu falo. Então vamos lá, compartilhar a minha planilha aqui. Vamos lá. Começar aqui pelos fundos de liquidez mais curta, que são os fundos de crédito com prazo de resgate em D0 e D1. Pegando aqui tanto média quanto mediana, foram acima do CDI, tá? Então, nós tivemos aqui um CDI de 0,97 no mês, aquele Ibovespa do mundo de debêntures, né? O IDA, DI da Ambima, rodou a 1,33. Tem um outro índice que é um outro Ibovespa, é o IBX das debêntures, que é o que a JGP faz, subiu 1,41. E as debêntures com notas de crédito menores, né, ou seja, mais arriscadas, que a JGP também compila, rendeu aqui 1,89 no mês. Então foi um mês em que as debêntures em geral foram bem, e isso levou aí os fundos a ter uma performance melhor do que o CDI no mês. Mas no ano ainda os fundos estão devendo, né? Nós estamos aqui com o CDI de 9,9 e os fundos aqui na média mediana entre 9,40 e 9,80. E se a gente for para 12 meses, a mediana está empatando com o CDI aqui, né? 13,5 contra 13,5 do CDI. E aí para 24, 36 meses já tem aqui uma forma. Então, sem grandes solavancos esse mês, acho que essa medida aqui é legal, né? Dos quase 100, mais de 110 fundos que eu tenho aqui, 90% deles fechou acima do CDI no mês. Indo para os fundos com prazo de resgate acima de D mais um e abaixo de D mais 46, D 46, D 45, o mês foi bom também, tá? Tivemos aqui uma performance mediana de 1,16 contra os 0,97 do CDI, também sem solavancos aqui, é meio parecido com a estatística do peer group anterior, né? Dos 118 fundos aqui que eu tenho nessa minha lista de acompanhamento, que não contempla todos os fundos da indústria, tá? Só para ficar claro, uma amostra que eu acompanho, tivemos aqui quase 90% acima do CDI. Na estatística do ano, atrás ainda do CDI, né? 9,2 contra 9,9 do CDI. Em 12 meses, aliás, 9,6, né? Pegando a mediana. Em 12 meses, está abaixo do CDI, ainda muito pouco, mas está abaixo do CDI, né? Estamos vendo aqui 13,44 contra 13,5 do CDI. E aí, 24 e 36 meses, os fundos estão performando bem. Por fim, para fechar crédito aqui, vamos para aquela parcela de crédito que geralmente tem fundos que a gente classifica como high yield, né? Aqueles fundos com uma exposição a ativos de crédito mais arrojados, tá? Geralmente as notas de crédito desses ativos são menores. Esse mês aqui, a média, tanto dos fundos que têm a liquidez acima de D45 e abaixo de D93, quanto os que têm a liquidez acima de D mais 90, foram abaixo do CDI, tá? É, Muitos desses fundos têm ali em sua composição uma parcela da carteira que fica exposta a ativos atrelados ao IPCA. E esses ativos, este mês aqui de setembro, tiveram uma performance é, ruim, né? Eles sofreram mais aí porque os ativos atrelados ao IPCA, pegando aqui os títulos públicos, né? O Tesouro IPCA, eles foram mal e geralmente quando o título público vai mal, os títulos privados também acompanham, tá? A curva pré-fixada. Pegando aqui o agregado de todo esse bolo, né? Aqui tá as médias dessas classes, dessas subclasses individuais, 0,94 e 0,81, abaixo do CDI. Se a gente pegar a mediana englobando todos eles, até engana, né? Parece que foi bom, mas teve muitos outliers aí. Eu não vou mostrar fundo a fundo, mas nós tivemos de novo uma ou outra casa ali com retornos bem negativos. Então, esses retornos negativos, eles acabam impactando a média, mas a mediana não sofre tanto, tá? É,
olhando aqui desses mais de 100 fundos que eu tenho na amostra desse tipo de estratégia, 80% foi acima do CDI no mês de setembro. Se a gente vai para o ano, esses caras aqui estão acima do CDI, eles sofreram muito menos do que os outros fundos de crédito, né? Os outros fundos de crédito, eles tinham, né, bastante exposição a debêntures de lojas americanas, debêntures de Light. Foram os dois grandes eventos do ano até agora que botaram a rentabilidade média daqueles fundos para baixo. Esses fundos que nós estamos olhando aqui nessa tela, eles não costumam ter essas debêntures mais líquidas, por isso que eles sofreram menos, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Indo para multimercados, mais um mês desafiador, tá? Mediana dos retornos aqui de uma amostra com quase 280 fundos que eu tenho. De novo, não estão todos os fundos da indústria, isso aqui é só um recorte de alguns gestores que eu acompanho. Tivemos aqui 0,50 contra 0,97 do CDI. Praticamente aqui 50% do CDI no mês, tá? Essa minha amostra deu 0,50. Se a gente for olhar um índice que a Ambima compila, que é o IHFA, foi até pior, né? Deu 0,01 ali no mês. Qual que é a diferença dessa mediana que eu estou mostrando para o IHFA? Na mediana, não tem diferenciação de pesos entre os fundos. O IHFA tem, tá? O IHFA é como se fosse um Ibovespa de multimercados. Tem fundos lá maiores que têm mais peso, fundos menores que têm menos peso, por isso que o resultado aqui está bem diferente do meu no mês. No ano, os gestores estão devendo bastante aí, 7% mais ou menos contra quase 10% do CDI. E, infelizmente, as figuras de 12, 24 e 36 meses, olhando a mediana, botam aqui os gestores abaixo do CDI, tá? Se a gente for pegar o IHFA, também são valores diferentes, mas infelizmente também abaixo do CDI, né? 36, 24, 12 meses abaixo do CDI. Então, um ano bem desafiador aí, né? O ano passado foi um ano bom para alguns fundos multimercados, não foi para todo mundo, né? Teve vários fundos macro que acertaram a subida de juros lá nos Estados Unidos e lucraram bastante com isso, mas esse mês está um ano bem mais complicado, bem mais difícil, né? Os gestores que continuarem insistindo nessa posição sofreram lá fora e depois um ou outro trocou a direção, né? Apostou que os juros iam cair, aí os juros voltaram a subir e por aí vai, né? Fundos long bias, tiveram um mês negativo, pegando a mediana aqui, tá? O Ibovespa subiu 0,71%, mas o índice de small caps, SMLL, caiu 2,8%. Como grande parte dos gestores de ações aqui no Brasil tem um peso setorial nas carteiras mais parecido com o small do que com o Ibovespa, o small acaba explicando um pouco mais o retorno dos gestores, não só no mês, não só no ano, mas nos últimos 12, 24 meses aí, tá? Então, são o resultado dos long bias, e aí indo para os long onlys aqui, e eu vou encerrar, já estou 2 minutos atrasado, mediana 0,37 negativo, e se a gente for aqui para 12 meses, os gestores devendo contra o Ibovespa, né? 4,4 contra 8,13 do Ibovespa. 24 meses também devendo, 5,80 negativo contra 4,9 positivo do Ibovespa. 6 meses devendo bastante, né? 6,8 contra 24, 25 quase do Ibovespa. E é uma coisa que surpreende aqui, né? A janela é de 5 anos, 60 meses, na mediana desses gestores, também está abaixo do Ibovespa. Eu já falei isso aqui nas nossos papos anteriores, chovendo molhado, mas é uma das piores janelas relativas desde que eu entrei no mercado aqui para os fundos de ações, tá? Eu estou no mercado desde 2009, mas eu, obviamente, estudei os resultados dos fundos em 2005, 6, 7, 8, e nunca vi uma performance relativa ao Ibovespa tão ruim dos gestores quanto o que a gente viu, principalmente nos últimos 24 meses, tá? É isso. Bom, encerro aqui o meu panorama sobre fundos, e vou convidar o nosso primeiro gestor para falar. Eu preciso achá-lo aqui. Isso aí. Daniel Brum. Tá me vendo? Aí, agora sim. Pessoal, o Daniel Brum, ele é gestor lá dentro do Itaú Asset. Uma das células de gestão é a Artax, esse nome aí, bonito. E, e o Daniel está lá nessa célula, é uma célula multimercado macro, né? Principalmente o macro.
tem lá a parte de bolsa também, mas eu falo aqui especificamente da parte mais macro. Enfim, Daniel, sem mais delongas, vou botar um timer aqui para você, de 15 minutos. Fale aí o que você quiser, fica à vontade e eu vou ficar no mudo aqui só te ouvindo. Tá ótimo. Bom, primeiro agradecer aí o convite, a oportunidade de falar um pouco aí como é que a gente está vendo a conjuntura. A nossa carta esse mês foi bem resumida, eu vou tentar até trazer um pouco mais de detalhes aí, usar esses 15 minutos para explicar um pouco melhor. Antes eu vou usar um pouquinho desses 15 minutos aí para falar da Artax, como você comentou. A gente é uma célula aqui dentro do Multimesas, mas uma célula relativamente nova, né? Tem pouco mais de um ano, então muita gente pode aí não conhecer. É importante falar que é um time, na verdade, que já trabalha junto há bastante tempo. Boa parte dele veio do Opportunity, que é uma casa que a gente tem muito apreço. Trabalha junto, a boa parte, né, desse time que veio do Opportunity trabalha junto aí há uns 10 anos já. A gente tocava lá um fundo fechado com recursos próprios dos sócios. A gente já tinha essa vontade de empreender e o Itaú conheceu nossa história, apresentou esse projeto, a gente achou super legal e estamos aqui construindo, né, essa história aqui dentro. Vamos lá, vamos à carta agora. E aí eu convido também quem tiver mais interesse, saber mais informação, coloca Itaú Artax no Google, vai abrir lá a página, dentro da página do Itaú Asset, o nosso site. E aí, antes ainda de entrar na carta, só dizer, né? A carta a gente faz um fechamento ali até setembro, final de setembro, mas o mercado está muito volátil, né? Então, assim, desde o final de setembro até aqui teve alguma melhora de preço. Mas, enfim, vamos comentar aqui o que a gente acha que aconteceu e como é que a gente está atuando. O principal tema, sem dúvida nenhuma, nesse mês de setembro, mas não só, né? Agosto também é o juro real americano, que teve uma abertura muito grande, e aí, mais uma vez, foi a parte real e a parte longa, né, quando a gente olha os prazos que mais abriram, foram os prazos ali acima de 10 anos, 10, 20, 30 anos. Isso impactou basicamente todos os ativos em várias geografias. O que chama atenção, além, obviamente, do próprio nível, né, que é historicamente muito alto da taxa de juros, é que essa abertura bastante forte, ela aconteceu num período em que o Fed parece que está encerrando o ciclo de altas, né? A gente já teve indicações, inclusive agora mais recentes, de membros do Fed sinalizando nessa direção. Então, é um pouco incomum, né? Quando você está chegando próximo ali do limite, essas taxas abrirem tanto. E, ao mesmo tempo, um período também que a inflação tem vindo baixa, né? Na ponta, a inflação tem rodado bastante baixa. Em cima disso tudo, é um movimento de abertura que a gente chama de bear steepening, né? Que basicamente a curva toda está abrindo, mas está abrindo mais a parte mais longa. Esse é um evento que, assim, historicamente é raro, inclusive nesse período que a gente está tendo, tem sido um período em que você tem uma janela grande de bear steepening, acho que é a maior aí dos últimos 20 anos, e essa combinação é bastante ruim para ativo de risco. E foi isso que a gente viu ao longo do mês, carregou, como eu falei, todos os ativos aí. Aí tem candidatos para explicar, né? É importante tentar entender o que aconteceu, ver se a gente consegue ter uma boa hipótese. Existem algumas, tá? Eu vou enumerar aqui, como eu enumerei na carta. Então, em primeiro lugar, assim, mas não necessariamente a principal explicação, né? Não necessariamente nessa ordem, mas assim, uma grande necessidade de financiamento do Tesouro Americano, em particular uma janela em que ele precisou colocar muito papel. Então, talvez tenha havido aí um descasamento entre oferta e demanda de títulos, provocando uma abertura aí da taxa de juros. Também outra explicação é o aumento do prêmio do risco fiscal. Então, essa explicação é um pouco parecida com essa primeira, mas não necessariamente igual, né? Aqui a gente está falando de as pessoas, os agentes, olhando para frente, olhando uma trajetória de déficits fiscais americanos, com o aumento da dívida pública americana, e aí colocando mais prêmio ao longo da curva. Essas duas explicações parecem ter algum sentido, é muito difícil saber exatamente, quantificar, né, o efeito delas sobre a curva de juros, mas parece fazer sentido. Uma outra explicação é a venda de reservas por parte dos bancos centrais. E aí muito se fala da China, tem alguma controvérsia aí em relação aos dados, as pessoas que são muito especialistas, conhecem os detalhes ali, questionam um pouco isso, mas tem outros bancos centrais, você pode ir para o Banco Central do Japão e outros bancos centrais que têm
tentado segurar, intervir na moeda, né, para evitar uma desvalorização muito grande da moeda, acabam vendendo seus títulos e fazendo com que o yield suba, né? Além também de bancos centrais buscando maior alternativa à Treasury, né, tentando buscar outros ativos que não o dólar, principalmente aí depois da guerra com a Ucrânia, né, em que os Estados Unidos confiscou, né, parte aí dos ativos em dólar da Rússia. Também parece fazer algum sentido, embora não seja um fenômeno estritamente muito recente, assim, de um mês, de 2 meses. A outra explicação é o QT, que basicamente é o inverso do QE, né? Que era o QE, era aquele programa de compras por parte do Fed, em que ele estava comprando ativos para tentar deprimir, achatar a curva de juros e estimular a atividade econômica. Agora ele está fazendo a reversão disso, então naturalmente seria de se esperar em que o prêmio de risco ao longo da curva fosse aparecendo. Aqui eu já tenho um pouco mais de dúvida com relação a esse efeito, na medida em que o QT já foi anunciado há bastante tempo, todo o cronograma de venda de ativos por parte do Fed, então, pelo menos na teoria, isso já deveria estar precificado. E aí, por fim, acho que a outra explicação é o aumento do juro neutro, né, americano. E aí a gente não sabe medir bem o juro neutro, mas parte da observação de que o Fed já subiu bastante os juros e ainda assim a economia está muito resiliente. Então você acaba tendo uma dúvida: bom, será que os efeitos estão demorando mais a bater? Ou será que é simplesmente essa taxa de juros, esse juro neutro subiu, então você ainda não está tão apertado quanto você imaginava? E aí uma coisa interessante, assim, é que talvez, né, e aí talvez de fato com a humildade aqui intelectual, porque é um tema muito, muito complexo, tem muita dúvida, talvez o QE, né, tenha proporcionado, tenha causado uma maior resiliência da economia americana ao aumento de juros. Isso é um pouco contraintuitivo, porque normalmente tem uma literatura, né, sobre isso, vai te dizer que períodos de juros muito baixos acabam estimulando a formação de bolhas, que acabam combinando com uma crise à frente. No caso do Kiwi, embora de fato muito provavelmente estimulou bolhas em um outro setor, também tem um outro argumento em que isso acabou tornando a economia mais resiliente. Aí, por exemplo, do lado das empresas, a despesa líquida das empresas americanas com juros neste ano caiu. Então é como se você tivesse cortado os juros, né? É uma coisa curiosa. O que aconteceu? As empresas desalavancaram, acumularam muito, muito caixa e agora elas, assim, tem um caixa que está rendendo uma taxa de juros super alta. Então, fez essa despesa líquida, né, de juros cair. E aí, bom, se você não está causando essa dor nas empresas, naturalmente o efeito da política monetária fica menor ou se espalha mais no tempo. E do lado das famílias, elas tomaram muitos empréstimos à taxa fixa, né? Principalmente taxa de 30 anos para a hipoteca. E aí, bom, você está com uma taxa fixa de 30 anos, você faz uma mudança dos juros agora, ela tem um efeito muito lento, que precisa ter essa rolagem de dívida, né, na margem. As famílias que estão tomando crédito agora vão estar tomando uma taxa muito alta, ou não vão estar tomando exatamente porque a taxa está muito alta. Então, é curioso, mas talvez tenha tido um pouco desse efeito, e aí contrabalança, assim, será que é o juro neutro que subiu, ou será que alguns fatores estão jogando o efeito da política monetária ser mais lento do que usualmente se esperaria? Então, como a gente tentou falar ali na carta, que esse é um tema super complexo, e a gente não precisa tentar responder as perguntas mais complexas, né? Normalmente, quando você faz isso, você corre um risco maior, sem necessariamente ter um retorno esperado tão bom. Então, assim, tem incerteza muito grande aonde vai parar o juro neutro, o juro real americano, que basicamente é a referência para basicamente quase todos os ativos aí no mundo. E aí tem o desafio, né? Então, como se posicionar se você não sabe onde está o juro, onde vai parar o juro real americano? E aí o que a gente tem tentado fazer aqui na Artax é procurar posições relativas aos Estados Unidos, à taxa de juros americana, com níveis que nos parecem muito atraentes. Então, o que acontece? A gente aplica o juro americano e toma o juro em outra economia. Por que isso parece interessante? Porque se o juro americano abrir e a outra perna é você entrar em níveis que parecem atraentes, né? Então, assim, se o spread entre a taxa americana e a taxa dessa outra economia estiver super baixo,
parece que o downside nessa operação é pequeno. Então, se a taxa de juros americana abrir, né, a gente está aplicado na taxa americana, a gente vai perder nessa perna, mas muito provavelmente a gente vai ganhar na outra perna. Só Poderia ganhar menos? Perdão? uma pequena intervenção aqui, pessoal. Acho que muita gente sabe, mas o tomado em juros é quando você aposta que os juros futuros vão subir. O dado em juros, ou a posição aplicada, é quando você aposta que os juros vão cair. Então, o que ele está falando é que eles estão apostando que os juros nos Estados Unidos tendem a cair, dado o nível atual, mas, caso estejam errados, eles têm lá uma posição apostando na alta de outros países. Então, é essa posição relativa. Perfeito? Perfeito, perfeito. Obrigado. Então, assim, e o nível de entrada que nos parece um preço atraente ajuda a carregar, né? Dada a volatilidade que está no mercado, você conseguir carregar uma posição dessa. E, além disso, o estresse no mercado é a nosso favor. O que isso quer dizer? Normalmente, quando você tem eventos de estresse na economia mundial, a taxa de juros americana cai e a taxa de em países emergentes geralmente sobe. Então, esse spread aumenta. Então, parece uma estratégia que faz sentido nesse momento em que você não está muito confortável para onde vai o juro americano. É claro que a gente também busca oportunidades mais direcionais, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que esse tipo de momento acaba fazendo com que você requer um pouco mais de margem de segurança para ter esse tipo de operação. E aí, caindo aqui em Brasil, claramente o Brasil foi influenciado por tudo isso que eu comentei, a taxa de juros aqui subiu bastante, o câmbio também sofreu, mas o câmbio sofreu menos proporcionalmente. Então, assim, só para dar um pouco de contexto, se você pegar ali no melhor ponto do real, quando ele bateu ali 4,72, 4,75, ali no início de agosto, até o final de setembro, você teve uma alta nas commodities, no preço das commodities em reais, de 5%. Por que eu estou olhando as commodities em reais? Porque basicamente é o mais importante ali quando o Banco Central está olhando o impacto na inflação. Ele está colocando ali no modelo o valor, o preço das commodities em moeda local. Então, 5%. Quando você olha para os juros, o que o mercado precificava era que o Banco Central ia conseguir cortar os juros ali para um pouco acima de 9%. Depois desse movimento, o mercado passou a precificar uns juros ali até 10,5%. Quer dizer, a taxa terminal subiu 1,5 ponto para uma depreciação, digamos assim, de só 5%. Então, parece difícil explicar via repasse cambial meramente assim, essa reprecificação de juros. Também parece difícil explicar por atividade. A atividade teve surpresa para cima, com certeza, mas esse impacto tende a ser pequeno. O que nos parece que aconteceu foi que esse diferencial, de novo, olhando em relação aos Estados Unidos, da nossa taxa de juros, a Selic, ao longo da curva, né, o que o mercado estava precificando para os meses à frente, em relação ao que o mercado também precificava para a Fed Fund, que é a taxa de juros americana, estava muito baixo, estava da ordem de 4%. Então, só para ter ideia, assim, quando você pega uma média histórica, claro que vai depender do período que você pega, mas não pegando um período muito longo, pegando um período razoável, tá em 9 de média. Então, assim, 4% é o que a gente conseguiu, assim, é próximo dos lows desse diferencial, quando a gente estava ali pré-crise do Covid, que era um otimismo incrível, né, nos mercados financeiros aqui do Brasil. Então, o que está acontecendo aqui? Em várias economias, não só no Brasil, os mercados têm precificado uma taxa terminal de juros, né, os bancos centrais que já estão fazendo ajustes, que já começaram a ajustar a taxa de juros para baixo, e aqueles que ainda não começaram, uma terminal acima do que é estimado como a neutra. O que está acontecendo é porque a taxa terminal que o mercado precifica para os Estados Unidos também está muito alta. Está ali flutuando em torno de 4%, como eu falei mais recentemente, dá uma melhorada, mas é uma taxa muito alta. Então, assim, você precisa. Essa não era uma restrição ativa. A taxa de juros americana sempre foi muito baixa. Os bancos centrais tomavam suas decisões, os seus modelos, basicamente desconsiderando ali o nível da taxa de juros americana. Isso nunca foi uma restrição muito ativa. Agora, como essa taxa está muito alta, isso passou a ser uma questão. E aí você precisa saber onde os juros vai estar para tentar precificar até onde dá para ir nessas outras economias. Se o spread, se você colocar a taxa de juros local num spread muito baixo com a taxa americana, obviamente os recursos vão sair, a taxa de câmbio vai depreciar e você não vai conseguir colocar a inflação na meta. Então, acho que é esse dilema que a gente está. A taxa de juros lá fora está impactando todos os mercados, tem sendo a principal causa dos movimentos, tanto aqui quanto em outros países. Isso vai continuar, a gente acha,
E o que a gente está fazendo aqui são essas operações relativas, a gente está trabalhando com risco reduzido. Acho que é importante dizer que a gente não é pago para tomar risco, né? Essa opção todo mundo tem. Tomar risco por si, todo mundo pode tomar. Você vai, compra, vende, faz o que você quiser. O que a gente é pago aqui é para a gente escolher as melhores oportunidades de risco-retorno. Se a gente não está entendendo ou está difícil entender, tem uma questão difícil, a gente tenta procurar as questões mais fáceis e tenta regular o risco em relação a isso. Acho que é isso. Não sei se eu passei muito do meu tempo aí. Não, passou aí, vai. Um minuto e pouco. Só para fechar aqui, faz um wrap-up para a gente das principais posições hoje, em um minuto aqui. Tá bom. A gente tem, então, como eu falei, a gente está com risco reduzido, mas o que dá para dizer é que a gente tem essas posições relativas contra Chile e contra o próprio Brasil. A gente olha para as taxas longas aí do Chile contra os Estados Unidos, elas estão muito próximas do low histórico. Parece muito esticado. E no caso do Brasil também, se você olhar para a taxa real brasileira em relação à taxa real americana, a gente, como eu falei ali, está próximo aí dos melhores momentos que foi ali pré a crise do Covid. Então, assim, parece níveis de entrada atraentes. A gente acha que desde então, assim, os fundamentos aqui da economia local pioraram e não melhoraram. Então, eu diria que essas são as duas principais posições. A gente tem outras coisas menores, não sei se vale a pena mencionar, e a gente está carregando aí uma posição em bolsa também, que varia bastante, o net, mas agora acho que está próximo aí de uns 10%. Comprado em Ibovespa, é isso? Ou comprado numa A cesta gente de ações? comprado numa cesta de ações ligadas a petróleo e também papéis que a gente chama que são bastante afetados pela taxa de juros, mas são não cíclicos, menos afetados pelo ciclo. E aí tem uma equipe focada em fazer a escolha desses papéis. A gente faz muito a escolha de papel e não de índice aqui dentro. Boa. Maravilha. Cara, muito obrigado. Obrigado aí pelo resumão. E abraço pro pessoal aí do Itaú Asset. Obrigado pela parceria. Segunda vez já que tem um time aqui participando. E se quiser continuar aí com a gente, fique à vontade. Caso contrário, nos vemos aí na próxima. Tá ótimo. Obrigado a vocês aí, obrigado pelo Obrigado, convite. viu, Boa Daniel? noite. Abração. Fala, Eduardo. Tudo bem, Samuel? Tudo bom em você, cara? Tudo tranquilo. Sou Eduardo Bakzinski, É, gestor lá da área macro da Clave, trabalha junto com o Rodrigo Carvalho. O Rodrigo Carvalho, ele é o CIO da área macro da Clave Capital. O Eduardo é um dos gestores lá, trabalha com o Rodrigo há bastante tempo. Você trabalhou com ele na Polo, né, o Eduardo? Lá isso, eu atrás, né? trabalhei de 2010 a 2014 com o Rodrigo na Polo, em duas funções, inicialmente como economista e depois eu fui migrando para a parte de gestão. Boa. Legal. Bom, a Clave soltou, eles soltam cartas trimestrais, e são cartas bem extensas. Então, o Eduardo vai ter uma função aqui super fácil de resumir para a gente em 15 minutos uma carta deles que está com 22 páginas. 22, acho Então, que são. Eduardão, espero que você tenha conseguido filtrar aí os principais pontos. Eu vou botar um timer aqui, amigo, para você de 15 minutos para te ajudar a controlar. E toca o Tranquilo. pau, cara. Fala para a gente Tá aí. bom. Bom, primeiro, assim, boa noite, assim, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo assim falar um pouco sobre nosso processo de investimento, sobre o que a gente escreveu na carta. A carta, como você falou, ela é uma carta trimestral, então ela tende a ficar um pouco maior que a média, mas eu vou tentar organizar esse resumo nos principais pontos apenas e tentando dividir ela em basicamente três grandes blocos, tá? Acho que o primeiro é o cenário global. Dessa vez a gente teve algumas cartas falando bastante sobre China, sobre o crescimento estrutural de China, sobre os desafios lá. Essa a gente foca muito mais em conjuntura Estados Unidos e Europa, e chamando atenção um pouco, acho que até do que foi falado na 5 minutos atrás sobre os impactos aí dessa abertura de juros longos nos Estados Unidos, principalmente, gerando aperto de condições financeiras. Segundo bloco, a gente fala mais do cenário nacional
tanto do ponto de vista de conjuntura, quanto uma pincelada em temas mais estruturais, como é o caso da reforma tributária. E por último, eu vou falar um pouco sobre como é que a gente está se movimentando dentro do mercado, tá? O que que a gente viu de oportunidade, o que que a gente usou para se proteger de algumas teses que andaram contra, principalmente no mês passado, e o que que a gente fez no final do dia, tá? Então vamos lá, começando com os Estados Unidos, assim, a gente veio de uma tese ao longo desses últimos, sei lá, basicamente durante todo 2023, com uma cabeça de que você teria um processo de desinflação mais contundente, mais importante nos Estados Unidos. É, e acho que os últimos dados e o que a gente tem visto, acho que tem ido na direção de um processo de desinflação até surpreendente, dado essa resiliência da economia americana, que acho que de alguma forma surpreendeu a gente. Mas o processo de desinflação a gente segue esperando uma desaceleração, tá? Muito puxado, cada vez mais puxado por aluguéis e pelo que a gente tem visto de rebalanceamento do mercado de trabalho. É óbvio que o mercado de trabalho vem dando sinais de pujança aí dado após dado, semana após semana, mas quando você olha por dentro, acho que a gente já enxerga um rebalanceamento entre demanda e oferta de trabalho que favorece uma desaceleração de salários, um ambiente um pouco mais saudável do ponto de vista de pressões inflacionárias, tá? É, e aí, no lado da atividade, a nossa visão é de que a gente vai ver uma desaceleração um pouco maior a partir dos dados do quarto trimestre, do começo do ano que vem. Na nossa avaliação, a gente enxerga os balanços privados, principalmente quando você exclui bancos regionais, mas quando você olha a parte de corporate, a parte de households, a gente enxerga balanços mais fortes, posições mais alongadas, que sofrem menos com a abertura de juros, mas a gente acha que a gente enxerga esse impacto começando a aparecer de maneira mais clara, esse impacto de aumento de juros começando a aparecer de maneira mais clara a partir dos dados do quarto trimestre, é, e que o fato de ter havido essa abertura de juros, acho que em grande medida puxada por um aumento de colocação do Tesouro, acho que o grande movimento aconteceu a partir de uma revisão do Tesouro sobre a colocação de títulos que se deu ali na virada de julho para agosto. Acho que isso trigou isso foi o gatilho de uma abertura de juros maior na parte longa, que puxa condições financeiras nos Estados Unidos e globalmente, e isso vai começar a impactar a atividade também ao longo do tempo. Outro ponto é que a gente enxerga um impulso nas nossas contas aqui, a gente começa a ver o lado fiscal começando a virar para um impulso fiscal negativo nos Estados Unidos, tá? É, Soma tudo, assim, a gente gosta, assim, só dando uma pincelada em termos de posição, aí depois eu faço o resumo do posicionamento no final, mas olhando em termos de posição, a gente acaba gostando, assim, essa conjuntura acaba favorecendo posições, a gente carregar posições do lado do ponto de vista de aplicar na parte curta da curva, coisas até 2 anos, e a gente carregou posições de inclinação, que basicamente são posições que a gente chama aqui de steepener, mas para exemplificar, basicamente a gente está apostando que as taxas curtas vão fechar mais que as taxas longas ou vão abrir menos que as taxas longas, tá? Então, o movimento relativo é o que a gente chama de steepening, foi um que acho que foi bem capturado aí
nesse último mês, com esse movimento de steepener muito puxado pela abertura da parte longa da curva, tá? Na Europa, a gente enxerga mais aceleração para frente de forma mais aguda. A Europa tem uma característica diferente dos Estados Unidos, que os impulsos de crédito, de condições financeiras, eles acabam passando para a economia de maneira mais rápida. Os balanços lá são piores do que nos Estados Unidos, tanto em termos de quão alongados eles são e da robustez mesmo, da liquidez desses balanços. É, então, e além disso, o impulso externo, que é, que é a desaceleração dos parceiros comerciais, impactando de maneira mais importante. Então, a gente olha para a Europa com uma visão mais negativa. A gente já tinha isso na cabeça há algum tempo, acho que esse cenário vem se confirmando, e eu acho que ele continua, tá? Dito isso, assim, o que a gente acha que a gente pode começar a ver é um balanço de inflação um pouco melhor, tá? A Europa veio sofrendo todos os efeitos de pass-through da guerra da Ucrânia, expectativas menos ancoradas, mas se esse cenário que a gente está olhando para a atividade de fato se confirmar, isso pode dar algum alívio maior do ponto de vista de inflação e do ponto de vista de convergência da inflação de volta mais para perto das metas, tá? A gente tem operado esse tema Europa usando posições vendidas na moeda europeia, e pouquíssimas posições em juros, tá lá. E aí indo para Brasil, a gente acaba trazendo uma leitura, como eu falei, uma leitura conjuntural do que foi os últimos meses e tal, e como é que está a nossa cabeça de posicionamento, mas a gente também trouxe uma visão estrutural sobre os potenciais efeitos e como esses efeitos aparecem se você tiver uma aprovação numa reforma tributária que a gente considera extremamente benéfica e importante, tá? Olhando a conjuntura, a gente tinha uma cabeça de que os dados estavam apontando para uma atividade menos resiliente. Acho que tiveram algumas revisões nesse cenário, principalmente à luz dos dados do PIB do segundo trimestre, que trouxe um consumo forte, mas mais que isso, trouxe revisões para trás do nível de consumo, tá? Mas dito isso, a gente segue vendo um quantitativo e um qualitativo muito bom da inflação brasileira, tá? A gente nota que mesmo sem um mercado de trabalho mais frouxo, com mais hiato, com mais abertura e sem expectativas totalmente ancoradas, a gente observa uma desinflação em núcleos e serviços que se assemelham e são comparáveis com o ciclo de desinflação ali de 2016, de 2016 a 2019, que na nossa visão é um ciclo que na nossa visão é bem positivo, e é um ciclo de desinflação bem benigno, tá? É, e aí, dada a nossa cabeça de que a atividade vai desacelerar, tem alguns vetores que devem levar a atividade brasileira a desacelerar em alguma medida e o mercado de trabalho ficar menos pujante. A gente acredita que o BC, o Banco Central Brasileiro, vai ter espaço, terá oportunidade de acelerar os juros, mas acelerar o pace, né, de corte de juros, mas dados diferenciais de juros, acho que foi até comentado recentemente nessa conversa, dado os diferenciais de juros muito mais apertados, dado o nível de juros dos Estados Unidos, a gente tem dificuldade de enxergar cenários de taxa terminal muito tipo, abaixo do que a gente considera ser a taxa neutra no Brasil, tá? Essa frase, esse comentário, ela tem uma importância porque quando a gente fazia a conta
no começo do mês, no final do mês retrasado, sobre prêmio na curva de juros brasileira, a gente não via tanta gordura para estar posicionado, aplicando juros, apostando que os juros de renda fixa da parte nominal da curva de juros brasileira poderia fechar. A gente não via prêmios negativos, tá? Mas a gente via prêmios magros. É, e a gente estava usando posições até tomadas em juros, apostando na abertura de juros em Brasil contra posições compradas em bolsa, em uma carteira de bolsa que a gente achava que tinha um risco-retorno melhor. E no mês passado, essa foi uma posição, a gente acabou com a aceleração da abertura de juros, tanto em agosto quanto em setembro, a gente acabou ficando, além dessa posição relativa, carregando posições tomadas direcionais em juros brasileiro, que acabou sendo bem importante para a performance do fundo no mês passado, tá? Enfim, olhando assim, fazer, só para juntar tudo em termos de posicionamento, toda essa visão dos Estados Unidos, Europa, reverberações em outros países e Brasil, a gente vem carregando agora, a gente segue carregando posições aplicadas na parte mais curta de Estados Unidos, a gente aumentou posições que a gente tinha aplicadas na parte de juro real de Estados Unidos, não na parte longa, mas na parte ali nos vértices mais curtos também da curva de juro real. E a gente segue com posições de inclinação de curva com aquele perfil que eu falei, sei lá, 4 minutos atrás, de inclinação de curva, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. E no Brasil, depois desse movimento de abertura de juros que a gente acabou capturando, nos níveis de final do mês passado, a gente já não fazia mais sentido usar essas posições como hedges, os prêmios abriram, de forma a gente já não enxergar mais a simetria tão boa para proteção, então a gente zerou essas posições aplicadas, aproveitou esse movimento meio de stop, né, de zerada de posições que aconteceu para zerar essas posições tomadas e montar algumas posições de inclinação de curva, de arbitragem de curva que a gente julga que tem uma simetria boa aí para frente, tá? Além disso, na parte de moedas, a gente veio operando o real no mês passado, taticamente, até na ponta comprada em dólar, tá? Dólar contra real, mas acima de 5,05 a gente está muito mais na ponta de estar comprado em real, ou seja, vendido em dólar contra real. Mas, de novo, nesses níveis a gente ainda opera esse par, essa moeda, a moeda brasileira, de forma mais tática, tá? É, enfim, acho que com isso eu cobri um grosso aí do Faltou bolsa só. posicionamento em. Sim, justo. Na parte de bolsa, a gente veio trabalhando no mês passado com posições relativas, né, compradas em bolsa e tomadas em juros, e algumas posições que estavam mais direcionais em bolsa a gente cobriu, com short índice, etc. Na margem, a gente veio aumentando um pouco a alocação em bolsa, mas em papéis mais defensivos, com uma carteira que a gente acaba fazendo a quatro mãos aqui com o nosso time da vertical de ações que fica embaixo do André Caldas e junto com o nosso gestor de equities dentro do fundo macro, que é o Marcelo Sarp. Boa. Pô, conseguiu, hein? 22 Tava aqui páginas. na pressão do relógio, acho que funcionou. Funciona. Boa. Eduardo, muito obrigado. Obrigado aí pela participação. Pessoal, eu não falei ali sobre a carta do Itaú Artax, mas eu vou disponibilizar de novo para vocês. Está no site do Itaú, é super fácil de achar, mas quem não recebeu, procura lá. A carta da Clave também está no site deles.
mas eu tinha deixado os links no convite. Do Artax eu não tinha deixado porque a gente trocou de última hora aqui o gestor que ia apresentar. Mas dito isso, Eduardo, obrigado. Manda um abraço lá para o Rubens, um abraço para o Rodrigão e nos vemos aí em breve. Obrigado, Samuel. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Obrigado, cara. Agora, pessoal, uma pausa aqui para falar de fundos. Nós vamos ter uma pauta bem diferente aqui, que é para falar sobre a nova legislação de fundos aqui pela CVM, né? A resolução CVM 175. Eu convidei aqui um dos grandes especialistas sobre isso no Brasil, que é o José Brazuna, fundador lá da BR Governance. Brazuna, o teu vídeo está fechado. Deixa eu ver aqui, mas tá travado aí. Tá assim, Vê aí pronto. se você consegue. Pronto, agora deu. Boa. Tudo bom, Tudo gente? bom? Tudo bem. Aqui em 15 minutos para falar sobre um negócio que o mercado está discutindo há um ano, né? Você topou. Não, não, mas acho bom, porque acho que o teu público aqui e quem está aí olhando o movimento de gestor e alocador, eu acho que a coisa tem que ser, acho que a mensagem tem que ser um pouco telegráfica mesmo. Acho que, bom, Antes de eu ligar o timer aqui para você, não está contando seu tempo, mas pessoal, então, porra, para quem não sabe, dia 2 de outubro entrou em vigor uma nova legislação regendo todo o ambiente de fundos de investimento, uma resolução da CVM, que é essa resolução 175, e ela tem vários impactos para investidores, eu, você aí que está assistindo, e muitos impactos para as gestoras. Tem uma série de liabilities, porra, me sumiu a palavra em português aqui, de de você penalidades, que seja. é uma responsabilidade que pode virar uma liability, né? Tem mais responsabilidades para as gestoras, que antes era compartilhado com os administradores tinham muito mais responsabilidade do que os gestores, por incrível que pareça. Isso mudou, tá? Então, é legal estar por dentro, acho que é um tema bacana, na vida dos investidores em geral, não vai afetar tanto, mas acho que cultura geral, pessoal, saber um pouco da legislação ajuda. Então, dito isso, Brazuna, ele preparou aí um resumão para a gente e ele vai tentar dar uma pincelada no que ele julgar mais importante aí nesses 15 minutos para ele. Bom, basicamente eu acho que assim, quem é do mercado de fundos deve estar com algum aspecto dessa norma ou trabalhando em cima ou se preocupando a respeito, né? Brazuna, se você Então, puder falar um pouco mais alto só, acho tá, que o fone vou está chegar mais tá perto. enganando aí. Tá, às vezes a proximidade do teclado. Então, eu acho que assim, tem dois aspectos, se for para separar em dois blocos de assuntos, eu acho que assim, tem um bloco que impacta produto, que eu acho que é algo, você falou, assim, talvez não vai impactar a vida do investidor agora, mas é óbvio que existe uma preocupação e do mercado de como se adaptar, porque essa legislação criou a questão das classes, subclasses de cota, que vai permitir mudar muito a estrutura de distribuição e otimização de estruturas de fundos, né? E aí, nesse ponto, óbvio, isso aqui está no mercado de gestor independente de alocador, óbvio que a grande interrogação que eu acho que o mercado de alocação, de distribuição tem se questionado aí já faz desde dezembro do ano passado, quando saiu a norma, e até o período de adaptação que a gente ainda vai viver esse ano aí de ajuste de produto, é como é que vão ficar as estruturas de distribuição, né? Então, um ponto assim só para pincelar, mas não é objetivo de aprofundar muito, é que uma das questões que a CVM tratou foi separar a taxa de administração da taxa de distribuição, né? Então, assim, se a gente vê como o mercado é hoje, vai o multimercado lá de 2,20 famoso, como sempre funciona hoje em dia. O gestor ali tem 2% de taxa, ele negocia a distribuição, mas a distribuição sempre sai da conta total, né? Então, o raciocínio sempre foi, olha, quanto menos eu pagar de distribuição, menos sobra do meu bolso, porque o investidor está pagando dois, né? Um dos pontos que a CVM. Então, as estruturas de rebate, de negociação, sempre foram muito em cima disso, né? Ou seja, eu vou otimizar minha taxa, tentando entregar o mínimo possível de distribuição, vamos dizer assim. Uma das coisas que a CVM fez que eu acho que muda o jogo é que agora ela separou a taxa de distribuição da taxa de gestão, né? De administração. Então, agora, as duas taxas são pagas separadamente pelo fundo. Então entra uma questão que não tem mais uma discussão de, olha, da conta, sabe, meio, não é mais aquela conta de bar que o dono do restaurante quer receber o total, não importa como é que vocês vão dividir. Agora tem que ser determinado claramente quanto vai ser pago para cada um nas diversas relações.
Então, isso óbvio que gera um impacto gigante aí de eventual maior transparência, dependendo de como as instituições estruturarem esse negócio. E tem uma segunda derivada ainda, que a CVM também ela vetou, agora ela vetou de vez o rebate de taxa de performance para investidor que não seja qualificado. Então, também tem uma outra discussão grande no mercado desse incentivo aí, que é um incentivo que eu sempre achei, já fui alocador no passado, já trabalhei nesse segmento, já fui gestor, e o rebate, para mim, o rebate de performance sempre foi aquele copo meio cheio, meio vazio, né? Ele é um incentivo, às vezes, para distribuição, ele coloca o fundo mais em evidência quando ele vai bem, mas o contrário também acontece, né? Então, para mim, claramente, o mercado tem um movimento de canibalização que o gestor que depois que perde uma janela aí de 12 meses de performance e começa a ficar abaixo da linha d'água, ele já sofre talvez mais do que deveria, né? Porque às vezes o distribuidor vê que vai demorar para voltar a ter um rebate de performance depois que ele vai para baixo da linha d'água. E gestor que rompe uma janela de 24 meses abaixo do CDI, a sensação que sangra mais ainda, né? Do que talvez sangraria se o fundo só pagasse taxa de distribuição, né? Então, enfim, essa é uma discussão assim, mercadológica, eu acho que é uma discussão que está pegando fogo há bastante tempo e o mercado buscando, vamos dizer assim, alternativas ou soluções. Agora, o outro ponto, assim, voltando para o ponto que você colocou no início, Samuel, que eu acho que era o foco maior aqui, assim, tirando as questões comerciais ou como o mercado vai se equacionar, se o produto pode ficar talvez menos interessante ou mais interessante comparado com outros produtos financeiros, eu acho que tem um ponto anterior que é realmente assim, a gente tem uma indústria de fundos que ela nasceu no administrador, né? Então, no fundo histórico da indústria de fundo é que esse papel de gestor e administrador no passado, nos anos 80, 90, era uma coisa só, porque a gente vivia aquela indústria de bancos em que não existia a diferenciação entre os papéis. O mesmo banco fazia gestão, cuidava do cálculo da cota, da custódia e fazia tudo. E o mercado de gestão ele começou a se desenvolver no fundo meio por ousadia do mercado, né? Não foi a CVM que o Belo Dia falou aí, ó, crie gestores independentes. No fundo foi ideia de mercado de falar, poxa, se tem um banco XYZ que é muito bom de distribuir e de guardar o dinheiro, eu sou melhor de alocação em ações, por exemplo, eu vou oferecer serviço para ele. Então, no fundo, por mais que hoje a cara da indústria independente parece que o produto é do gestor, o DNA da indústria foi sempre ao contrário, né? Do produto fundo, sempre foi do administrador, e essa indústria começou a nascer em cima de criatividade, né? De se criar terceirização da gestão, né? Então, o mercado lá atrás era assim, só que se estressou esse modelo até o limite, né? Então, hoje, falar isso que eu estou falando não faz o menor sentido, né? Eu falar que a visão legal lá do passado, que o fundo era do administrador, é irônico hoje, né? No mercado em que a gente vê aí gestores independentes que em alguns segmentos dominam esses mercados, né? Tem os produtos que são dominantes do mercado. Então, mas por questões legais, de responsabilidade, de ao mesmo tempo sempre havia uma discussão no mercado, falar assim, tá bom, vou dar mais liberdade para o gestor, mas eu quero mais responsabilidade, né? Então, no passado existia a discussão, falou, olha, se o fundo for meio do gestor, não for do administrador, então você tem que virar instituição financeira, você tem que ter um peso maior. O mercado nunca quis isso, isso também atrapalha muito a criatividade, o empreendedorismo, né? Então, acho que foi um amadurecimento que veio com o tempo, e uma coisa que eu pontuo, que eu acho que até um pouco do que eu estou falando vai fazer parte do texto que eu escrevi, que vai inaugurar uma coluna que eu estou começando amanhã no Valor Invest, né? E a minha coluna vai ser muito focada em tentar ajudar o investidor ou o mercado a olhar o mercado de maneira estratégica em termos de governança, né? Então, o que eu acho que é o momento hoje que a gente vive, o gestor, quando olha a 175, fala assim, pô, mas veio um monte de obrigação para mim, né? Isso gera custo, etc. Mas eu acho que, assim, no fundo, está se fazendo uma justiça, né? De realmente tornar o gestor o protagonista, só que isso é bom, mas isso traz responsabilidade, traz trabalho, traz processo, traz necessidade de estrutura interna, de governança. E talvez essa norma, acho que no longo prazo, aí, talvez médio prazo, de 5 anos, vai começar, acho que, exigir uma diferenciação da gestora como empresa, né? Então, acho que quem é alocador e quem faz due diligence de gestor, que tem, obviamente, um aspecto da governança, mas um aspecto técnico também de performance, de capacidade, eu acho que esse peso da governança vai ganhar peso mesmo, né? Porque começa da nova base de como vai funcionar um fundo, que hoje
no passado, né, antes de outubro, o fundo basicamente era criado pelo administrador, sob a responsabilidade dele, né? Então, por mais que um gestor desenhasse um formato de produto, quando chegava no momento de formatar a estrutura legal do fundo, ele quase que tirava o pedido com o administrador e falava: o administrador faz o regulamento, eu verifico, mas ele que tem esse trabalho burocrático, né? Ele que tem a responsabilidade de falar que o regulamento está aderente ao que a CVM exige, etc. Agora, com o advento da 175, que a fundação de um fundo, ou seja, a criação de um fundo legalmente falando, ela vai ser assinada pelo gestor e pelo administrador. Então, agora, quem vai no cartório ali assinar a certidão de nascimento do fundo vai ser o pai e a mãe, que são administradores e gestores. Então, o que isso ganha peso? Tudo bem, os administradores têm competência, têm estrutura, mas você vai assinar ali que você concorda que a estrutura legal, jurídica daquele fundo está adequada. E aí tem tanto uma questão de responsabilidade, mas acho que também tem uma questão até negocial, né? Então, por exemplo, se a gente pegar mais até o mercado de fundo estruturado, agora acho que ganha mais jogo, né? De você tentar impor um produto do jeito que você quer e justificar que aquilo para de pé, né? Porque você vai co-assinar aquele negócio. Então, um primeiro ponto que eu acho que vai ganhar relevância nas instituições é assim, pô, qual é o fórum de aprovação disso? Então, eu acho que assim, ter um fórum de desenvolvimento de produto dentro de uma gestora, ou seja, fazer aquela verificação de se tudo que é necessário para aquele produto funcionar está ok, vai ganhar relevância numa gestora, né, para aprovar aquele produto até o final. A seleção do prestador também, né, porque pode ser que nesse grau de liberdade maior que o gestor tem, nem todo administrador pode ser que tope trabalhar com essa liberdade toda. Então, vai entrar, talvez, no médio prazo, uma diferenciação maior entre o que os administradores estão dispostos a deixar o gestor, vamos dizer assim, utilizar desse grau de liberdade que ele tem, ou administradores que não vão estar tão confortáveis. Então, acredito que assim, a gente talvez vai ter um modelo no futuro de eu analisar, olha, eu gestor, se eu consigo assumir algumas funções que me foram dadas aqui e que o administrador fazia, se eu acho que eu vou ser mais eficiente em fazer e mais barato, ou se eu tomo mais risco do que o administrador tomava, eu não quero que ele faça por mim, eu quero fazer e talvez eu quero discutir uma taxa de administração menor, né? Então, eu acho que assim, alguns aspectos, assim, tanto essa parte de aprovação de produto, outra questão que eu acho que é relevância, pegar a contratação agora do distribuidor vai ser assinada pelo né, falar ser assinada é até eufemismo, né? Na verdade, quem vai contratar o distribuidor vai ser o gestor. Então, toda a responsabilidade pelo processo de PLD, de know client, de tudo isso desse distribuidor teoricamente, poderia ser 100% no colo do gestor e o administrador não fazer absolutamente nada, só falar, olha, você me fala aí quanto que eu tenho que apropriar de taxa de distribuição, de performance, eu pago esse cara, mas a responsabilidade do relacionamento é totalmente tua. Então, óbvio que alguns administradores não estão muito dispostos aí nesse grau de liberdade, porque eles têm medo de uma instituição que está plugada no sistema dele, né? Mas, eventualmente, um administrador que seja mais tomador de risco, ele pode falar, olha, eu cobro mais barato, você se vira com o distribuidor, é problema seu. Então, acho que no curto prazo ninguém quer ter trabalho, né? Está tudo meio desenhado. Mas eu acho que no longo prazo, para algumas instituições, talvez pode interessar para o gestor ter uma administradora mais leve, né? Então, esse monitoramento de todo esse fluxo junto a prestador de serviço, corretora, distribuidor, fica mais na responsabilidade, sim, do gestor. E, finalmente, um negócio que parece meio óbvio, mas assim ficou um pouco mais pesado, o controle do enquadramento do fundo em termos de mandato e de gerenciamento de liquidez. Claro que falar que enquadramento é responsabilidade do gestor é uma coisa meio óbvia, né? Faz parte do próprio mandato. Mas antes o mercado sempre teve uma visão um pouco meio paternalista, né? Que o gestor que tivesse um maior ou menor grau de diligência, ele sempre tinha aquela confiança de falar, cara, se desenquadrado é um pepino, ou o meu administrador já faz um pré-trading aqui na boletagem que ele já pega, ou ele vai me avisar amanhã, 8 horas da manhã, e eu acerto, né? Então o mercado tem um certo comodismo, vamos dizer assim, de contar com a ajuda do administrador. O administrador vai continuar fazendo em grande grau esse enquadramento, mas a responsabilidade legal dele de fiscalizar e de pegar diminuiu muito. Então, teoricamente, ele pode deixar a coisa rolar mais solta e avisar a CVM dentro dos prazos legais e falar, cara, você que se vira aí. Então, eu acho que esses são alguns dos... E aí, o óbvio também a parte de maior liberdade de investimento no exterior, que é uma coisa que é positiva, mas eu acho que a grande questão para o gestor é falar, cara, eu sou mais empoderado aqui
Isso exige responsabilidade, mas no longo prazo pode vir para o meu bolso. Eu posso talvez otimizar aqui, porque o investidor, talvez no longo prazo, pode começar a perceber de que se a responsabilidade do gestor aumentou, talvez aquele selo ali do administrador, que às vezes é visto quase como uma garantia, né, pesa menos, né? Então, se o administrador é menos responsável por fiscalizar o gestor no enquadramento, talvez no futuro a gente vai ver se alguns fundos implodirem, vamos dizer assim, por problemas, seja de incompetência ou de fraude, o que quer que seja, que vai ser talvez mais difícil você ir para cima do administrador e pedir o seu dinheiro de volta, né? Se você não escolheu. Então, acho que tem um aspecto aí de empoderamento do gestor, mas eu acho que vai ter um aspecto no médio prazo que assim o cliente vai ter de olhar com mais cuidado, que não basta mais eu confiar no gestor independente. Ah, tá o gestor independente aqui, não conheço muito bem o produto, tem um track record bom, mas a administração fiduciária é de um bancão, de placa. Então, vou colocar o dinheiro aí porque o banco garante. Então, hoje, no fundo, o que a gente vai ver é que o banco vai garantir menos, né? Então, talvez a gente pode. E como o mercado, eu acho também, o poder do distribuidor hoje, do próprio gestor, de ter uma boa reputação, aumentou muito ao longo dos anos. Talvez você possa começar a ver gestores e falar: pô, esse jogo pode ser bom, né? Eu posso talvez ter um administrador um pouco mais, um administrador mais light, um administrador mais barato em que eu faço o básico bem feito, e eu vou botar mais a minha placa em campo, né? Então, acho que assim, vai surgir muita oportunidade de administração, a gente já está vendo assim no mercado de fundos estruturados, se a gente reparar, nos últimos anos começou a entrar muito mais gringo e gente querendo fazer operação de FIT, né, e de FDIC, e isso pode ampliar. Então, assim, se a responsabilidade diminuiu, talvez vai ter um lado favorável, que é agora está complicado para o gestor se posicionar, mas pode ser que no futuro eu poder ter um mercado mais concorrencial em termos de administradores seja muito bom para mim, gestor, né? De eu procurar um prestador de serviço, um provedor de serviço mais barato e com o mesmo grau de eficiência, e eu internalizar algumas atividades. Então, acho que o recado acho que para o gestor, no fundo, é que tem acho que essa questão desse empoderamento aí. Eu pararia de olhar tanto quanto o mercado está olhando a questão do rebate do produto, como é que vai ser usado classe, subclasse, porque eu acho que tem um monte de nó tributário ainda para resolver. Então, se eu fosse gestor, eu falaria assim, cara, vamos olhar o produto com mais calma e vamos olhar a empresa primeiro. Então, acho que é um momento meio de olhar a empresa. Boa. Porque, Samuel, você conhece bem que você fazia isso, agora parece que está todo mundo tentando mudar o mínimo possível, mas obviamente as due diligence, distribuidores, administradores no futuro vão colocar na ponta do lápis essas novas obrigações do gestor, né? E vai começar a perguntar, e aí, o que que você robusteceu na parte de controle de enquadramento, de liquidez, como é que se aprova produto? Então, não se preparar agora pode resultar depois você ser cobrado, né? Seja por um distribuidor, ou seja por um administrador, ou qualquer outra instituição que fizer uma due diligence em você. Acho que o recado é um pouco esse, sabe? Olhar, Boa. o mercado está muito Eu, focado no produto, eu olharia a empresa. assim, eu gostei desse seu gancho, o que eu anotei aqui, né? Acho que tem de pontos que me chamaram a atenção, que eu acho que eu prestaria muita atenção. Você falou bastante sobre um deles, que é a estrutura das gestoras. Então, até hoje, até hoje não, né? Até o dia 30, até o dia 1º de outubro, as gestoras confiavam muito mais nos administradores para a parte regulatória perante CVM e perante Ambima também, né? O administrador fazia esse papel porque era obrigação deles. Então, várias obrigações dos administradores deixarão de ser dos administradores e passarão a ser das gestoras, e para tanto elas precisam ter estruturas para isso. Então, acho que a estrutura das gestoras ex-gestão, risco, compliance, que em muitas gestoras independentes é uma estrutura para inglês ver, você tem lá um cara que nem é risco, na verdade, perante a CVM ele é risco, mas na prática não é, às vezes o cara é RI ou a pessoa é RI, isso vai ter que melhorar. Número dois, de fato, as gestoras vão ter, olhando no âmbito do produto, né? As gestoras vão ter muito mais flexibilidade, mas com mais poderes vem mais responsabilidade, né? Então, tá ligado ao que eu falei aqui anteriormente. É legal que facilita um pouco a vida dos gestores para poder tomar mais risco aqui e acolá. Para os investidores, de várias coisas, puxa, o acesso a produtos estruturados, como é o caso do FDIC, né, de FDICs, acho que é legal, tem que fazer a lição de casa, tem que estudar, esse produto pode dar problema, então tem que estudar muito bem. E o acesso a investimentos no exterior também, ele tende a ficar mais fácil, o que é uma bizarrice, desculpa a minha opinião aqui sincera, uma bizarrice a CVM ficar restringindo o investidor brasileiro a alocar lá fora, né? Hoje não, vai antes dessa nova resolução. Se uma pessoa com
R$ 30.000, que é um investidor em geral, né? Ele não é qualificado, não é profissional. A pessoa tem R$ 30.000 só, toda a poupança dela, e quisesse colocar 100% em BDRs, ou seja, ações internacionais, isso podia. Agora, se essa mesma pessoa, com esses R$ 30.000, quisesse colocar R$ 5.000 num fundo de ações, gerido por um time competente, lá fora, não podia. Então era um negócio muito louco, né? Essas coisas tendem a melhorar. Isso. Bom, a gente ultrapassou aqui. Só falar uma coisa, uma última coisa rápida. Até uma coisa que o mercado tem mostrado celeridade, que assim, a CVM pretende ampliar mais o limite do exterior, mas ela estava condicionando a você ter mais informação, né? Porque o regulador não quer perder a capacidade de fiscalizar e consolidar onde o mercado está botando dinheiro. Essa semana a Anbima começou a testar já um sistema de envio de dado para os gestores vão passar a ter que quiserem alocar mais no exterior, vão passar a enviar a posição que ele tem lá fora de forma consolidada a macro, e aí, mediante isso, a CVM futuramente deve liberar mais o limite. Então, Boa, foi bom que a Anbima botou em teste hoje esse sistema. Então, a gente vê que o mercado realmente está bastante mobilizado. boa. Razuna, muito obrigado, pessoal. É um tema pouco chato, né? Legislação e tal, mas acho legal vocês estarem por dentro aí. Quem é assessor, quem é alocador, quem é de asset, porra, não é legal estar por dentro, é obrigatório estar por dentro, mas para quem é investidor em geral, que não trabalha no mercado, acho que é uma informação útil também. Muito Vamos obrigado, parar Razuna. de falar da Anbima. Você, as publicações que vocês fazem, vocês deixam lá no site de vocês? Isso, a gente tem assim, o site, a gente tem duas empresas, né? brgovernance.com, que é uma consultoria. Lá você tem vídeos, publicações, e tem a IAS, que é a nossa empresa de outsourcing, que é iaasbr.com, que também tem bastante coisa lá, ou no LinkedIn da gente, do meu, tá bom? Beleza. Procurem lá o José Brazuna no LinkedIn e ele posta lá um monte de coisa legal sobre esse tema. Muito Obrigado. obrigado. Boa noite. Boa. Bom, agora nós vamos para a nossa próxima aqui. Eu vou chamar para se juntar aqui à mesa o Stefan Castro, que é gestor de crédito lá na Absolute. Fala, Stefan. E aí, Samuel, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, e você, cara? Tudo tranquilo. Boa. Poxa, obrigado pela participação aí. Acabei falando muito mais lá com o Paulo, no final das contas, mas que bom que deu certo aqui. Bom, pessoal, estamos bem atrasados aqui, 15 minutos atrasado já quase. Desculpa aí entregar atrasado para você e para o próximo gestor, mas acho que é por um bom motivo, né? Um conteúdo relevante. O Stefan tá lá ao que? Deu um ano já, Stefan, na Absolute? Fiz um ano agora, isso. Em Há um setembro ano, a gente chegou aqui, isso. há um ano na Absolute, é uma célula relativamente nova na Absolute. A Absolute tem mais de 10 anos aí de história, completou 10 anos esse ano, recentemente, e a área de crédito é uma área relativamente nova, que passou de 1 bi aí sob gestão já, e o Stefan é o gestor responsável pelas estratégias lá. Então ele vai dar um pouco de um panorama para a gente de como que está a indústria de crédito atualmente, né, as we speak, aqui em 10 de outubro de 2023, e falar como que está e o que que ele acha que vai acontecer. Stefan, palavra tua aí, fica à vontade para, em 15 minutos aqui, dar um panorama da indústria para gente. Por Perfe- favor. Perfeito, obrigado, Samuel, e obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre crédito com todo mundo. Bom, enfim, até para complementar um pouco, né, a gente passou de 1 bilhão aqui de crédito privado no Absolute e acho bom contextualizar isso. A gente tem basicamente três tipos de fundos aqui dentro da casa. Fundos que alocam somente no mercado local, fundos que a gente chama de híbridos, né? Eles alocam tanto no mercado local quanto no mercado internacional. E também tem a classe de fundos incentivados, né? Que são fundos isentos de imposto de renda para pessoa física, que também são excelente oportunidade, né? Eu fico, né, responsável pela gestão dos mandatos aí, tanto híbridos quanto local. E eu acho até fazer um paralelo aqui, olhar como a gente enxergava o mercado quando começou a célula, acho que é bem importante aqui, como você se posicionou, porque apesar dessa curta janela de um ano, a gente teve muitos eventos, muitas coisas acontecendo no mercado de crédito local, até, eu acho que bem diferente do que a gente observava em janelas anteriores, né? Então, basicamente, a gente teve uma aversão a risco muito grande na classe, né? Principalmente em fevereiro e março, né? Janeiro teve o caso da Americanas, fevereiro teve o caso da Light, eram emissores que tinham representatividade do mercado
muito grande, né? Então, o que aconteceu? Vários fundos tinham posição grande dentro do seu patrimônio líquido e tiveram que fazer vendas forçadas ao mercado. E aí a gente chegou nesse primeiro momento, uma dicotomia muito interessante, que muito diferente dos mercados mais desenvolvidos, que quando você tem uma aversão a risco, geralmente os créditos de pior qualidade, que até o Samuel comentou, os fundos têm high yield, fundos mais estruturados, nos últimos graus de rate tem uma piora de performance vis-à-vis os créditos que têm uma melhor qualidade de rate. E por que que isso aconteceu? Basicamente porque a profundidade de liquidez do mercado local se dá muito nos ativos high grade que têm um capacity maior, né? Então, o que a gente observou? Observou uma abertura de taxas maiores nos ativos com melhor capacidade de pagamento, das melhores empresas, as empresas mais sólidas, vis-à-vis outras, né? Então, a gente aproveitou muito essa oportunidade nesse primeiro momento para colocar nessas empresas, né? E depois o mercado foi se ajustando ao longo do tempo, né? Então teve uma aversão a risco muito grande, que a gente observou ali basicamente até maio, só que a classe começou a ficar muito atrativa, né? Quando a gente olha, né, a classe de crédito privado, né, uns juros ali, né, hoje está precificado ao redor de 10% de taxa terminal, mais um spread de crédito na época, né, de 3,5 das melhores empresas, né? A gente está falando aqui de um retorno nominal de 13, 14, 15% para ativos com baixa perda, né? Baixa probabilidade de default, né? Que é o termo que a gente usa aqui no mercado. Então a gente direcionou boa parte do nosso portfólio a esses créditos, né? E as cotas começaram, né? O mercado um pouco mais calmo, né? Depois que basicamente acalmou o fluxo de resgate, a gente começou a observar uma precificação melhor, né? E o crédito, não diferente das outras classes de ativo, ele é muito sensível a fluxo e a preço, né? Então a gente tinha um cenário ali que eu acho que no observo, falando um pouquinho para frente, um cenário que a gente tem preço, ou seja, a gente tem um prêmio para adicionar crédito privado, pelo menos um desvio padrão acima da média histórica que a gente observa de 5, 6 anos. E tem também a questão do fluxo que começou a voltar, né? Então, a primeira nossa carta, até complementando com as cartas, né? Elas não são públicas em site, mas a gente vai começar a compartilhar para o Samuel todas e depois a gente pode mandar para vocês. A gente comentou muito essa questão, né, dos papéis AAA abrindo primeiro, né? Meio que fazendo uma ordem nos meses aqui, meio que fazendo um fast forward aqui. E depois a gente comentou que esses resgates já estavam se normalizando, então seria um bom momento de entrada, né? Porque, de novo, né, com o fluxo voltando para a indústria, aqueles ativos mais demandados teriam apreciação de capital, ou seja, já está conversando, né, do prêmio de risco de crédito diminuir, uma valorização nominal dos ativos, sem necessariamente uma piora na percepção no crédito das empresas, né? O que a gente observa, no final das contas, é uma coisa que a gente leva muito em conta aqui no nosso processo de crédito. Qual o valor de mercado que o acionista tem a perder caso essa empresa dê errado, caso essa empresa peça para o MRJ? Então, é dentro da estrutura de capital da empresa, né? Você tem o valor das dívidas marcado no mercado, o valor do equity. Uma empresa que tem 3, 4, 5%, né, de valor de mercado frente ao valor de dívida, você tem um pouco interesse do acionista em fazer um aumento de capital, né, porque ele não vai querer ser diluído naquele nível de preços de mercado. Você também não tem uma bancabilidade tão grande, talvez, né? Então a RJ talvez seja um momento melhor para aquele crédito, dado que ele vai provavelmente dar um haircut em todos os devedores. Então a gente olha muito isso aqui, e isso são lupas, né, processos que ajudaram muito a gente mitigar aqui a exposição a novos nomes, tá? Por exemplo, latino-americanos, muito por essa questão simples de market cap de mercado, a gente acabou evitando aqui na casa, né? Então a gente observou aqui ao longo do tempo toda essa melhora do mercado e foi bem mais forte mês atrasado, né? A gente observou um fluxo de captação melhor, que teve uma performance melhor das cotas. Mês passado ainda ficou um pouco aquém, e agora o que a gente observa, né? Eu acho que uma grande diferença também entre as precificações entre os ativos, né? O que aconteceu no primeiro momento né? Aconteceu isso no Covid também, né? Aconteceu em vários outros episódios na história dos ativos, né? Todos os eventos que têm um choque de aversão a risco, você mais ou menos todos os ativos caem iguais, né? Hoje você tem várias diferenças entre ativos de precificação, às vezes ativos do mesmo grau de rating, às vezes ativos
com excelente capacidade de pagamento. E isso ocorre por quê? Porque tem muita questão, primeiro, né, dos casos de crédito não serem tão bem cobertos, né? Então, realmente, aqueles casos, aquelas empresas mais óbvias fecham primeiro, né? Eletrobras, Energisa, posso comentar vários aqui. Acho que Redditor foi bem emblemático, Cosan, papéis que excelente qualidade de crédito que abriram muito forte, fecharam primeiramente, e agora a gente observa já outros papéis que têm excelente qualidade de crédito, ou que não abriram, porque não são tão bem cobertos, então são oportunidades para nós, gestores profissionais, que estamos ali no sniper, caçando, procurando as melhores oportunidades, né? E também a questão de fluxo e representatividade na indústria, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? A Localiza negociava ao redor de CDI mais 1,5, um papel de 5 anos antes do evento da Americanas. Hoje teve emissão ao mercado há pouco tempo atrás de 2,35. Um pouco mais longo, 7 anos, assim, um prêmio bem, né, 80 bips, uma duration de 7, se a gente fecha ali 50 bips, a gente está falando de um ganho nominal de 4%, né, que pode ser dado ao longo do tempo nesse papel, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? A Localiza já é muito representativa nos fundos que já carregavam posição antes. Então, o gestor, para aumentar a alocação daquele determinado emissor, se ele já não bateu no teto, ele fica um pouco mais comprimido. Então, se essa empresa tem uma emissão de dívida, os gestores, boa parte do mercado, não vão poder, né, alocar aquilo dali da melhor maneira possível, que é um pouco diferente do nosso caso, né? Como a gente não estava exposto, veio captando ao redor, né? A gente está com R$ 1 bilhão, como o Samuel comentou, vem captando ao longo do tempo, a gente, né, realmente vai bem estratégico, bem tático, olhando os emissores que a gente tem o melhor comportamento e outra vantagem que também é já montar os portfólios após o segundo turno dos eleitorais, né? Isso também foi uma vantagem que a gente propositalmente montou aqui para ajudar e beneficiar bastante a nossa alocação. Então, hoje a gente está procurando créditos, né, ainda na parte high grade, mais basicamente duplo A e alguns papéis singulares. Empresas que têm uma base em todo esse processo de crédito, todo esse momento, que a gente acredita que vão ser os próximos papéis que vão ter esse fechamento de spread, mas vai ser dentro do mercado um pouco mais qualitativo, né? Ou seja, se realmente aquela empresa tiver um problema de crédito, ou se aquela empresa tiver uma necessidade de solvência muito grande, pode ser que não feche tanto. E isso é muito importante no crédito, pessoal. Assim, vou até passar um pouco sobre desenvolvimento de crédito, bem rápido, aí, dado os 6 minutos do Samuca aí, mas eu acho que é muito importante mostrar o quanto o nosso mercado está desenvolvendo. Né? Antes, quando eu entrei no mercado, né, enfim, muito tempo atrás, a gente olhava muito carrego. Né? Ah, o carrego do meu fundo é X, Y. Gente, carrego é tão importante como a marcação, a oscilação do preço dos ativos ao longo do tempo, que a gente chama no mercado, o jargão técnico, o market to market. Né? O market to market, você acertar quais emissores que não têm necessidade de rolagem podem ter um fechamento maior daquele spread de crédito, né? Aí já entra diretamente a gestão do prazo médio, a gestão do duration, entra exatamente com esse viés, né? O papel que eu acho, empresa que eu acho que não vai ter emissões de curto prazo, está com o balanço arrumado, casa em ordem, eu vou comprar um papel que tem um prazo mais longo, porque eu tenho uma chance de apreciação de capital maior do que um papel mais curto, né? O caso contrário também, às vezes tem papéis que a gente, por exemplo, alguns bons aqui que a gente tem conforto muito em 1, 2 anos, a capacidade de pagamento e solvência, mas não teria às vezes uma exposição de longo prazo, né? Então isso ajuda, né, a você montar cada vez mais, né? Hoje também, se a gente olha o número de emissores do mercado, né, só nesses índices, né, que o Samuel mostrou, são mais de 320 emissores, né, tanto o JGP quanto o IDA. Você consegue hoje ter carteiras, mesmo dentro de gestores profissionais, bem diferentes, né, com estilos de gestão diferentes. Até por isso que nós trouxemos fundos híbridos, né? E até a gente colocou na carta aqui, muito o offshore é muito importante, às vezes, para dar leading indicators, ou seja, dar movimentos antecedentes. Né? Light foi bem emblemático, né? O bonde estava negociando a 30 de fase, enquanto os debêntures estavam 60. Aquilo, para mim, restringiu muito a minha alocação naquele primeiro momento, que foi aquela questão assim, ou o bonde está errado ou a debênture está certa, mas um gap de 30 a 40 pontos você não pode ter diferente da uma precificação de crédito privado. Né? Então essa sinergia é muito importante, a gente colocou que basicamente os principais emissores de crédito no mercado internacional
né, eles estão com um spread abaixo do que era pré-americanas. Por quê? Você não teve mudança relevante de fluxo, né, no mercado internacional, então, e não teve aversão a risco muito relevante em Brasil também, né, porque a gente compara com o cupom cambial, etc. Então, a gente não viu, ou seja, os créditos brasileiros, as empresas não pioraram a capacidade de pagamento delas, né? Então, isso é o paralelo que a gente faz com o mercado local. Quando a gente pega a maior parte dos ativos, eles ainda estão negociando acima do prêmio pré-americanos, né? Vamos considerar dezembro de 2022, né? E por quê? Porque ainda não tivemos os fluxos normalizados que deve se normalizar ao longo do tempo. Agora, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, de dólares, enfim, para os gestores de crédito, né? Quando que esse fluxo vai normalizar para a gente se posicionar? Mas o que a gente está acreditando muito aqui é nesse posicionamento mais ativo, né, com a gestão bem ativa, dependendo da empresa, prazos diferentes, né, encaixando nos mandatos híbridos oportunidades que a gente enxerga lá fora, né, porque outra coisa que está mudando muito, que eu acho que tem até essa nova legislação que passou, beneficia muito, que é o uso da estratégia offshore. Pessoal, a estratégia offshore ela é muito importante na questão de carrego. Geralmente, quando a gente olha o carrego lá fora, ele é maior que aqui dentro, mas eu acho que a grande vantagem que traz também para nós gestores é poder redear ou alavancar resultados em momentos mais desafiadores ou momentos mais otimistas, né? Se você pega o spread de crédito aqui local, faz uma correlação com os spreads de crédito de mercados desenvolvidos, vocês vão ver que tem muita correlação que podem, inclusive, né, serem movimentos para mitigar perdas, né, como foi o caso do Americanas, né, através de CDS, single names, etc. O mercado está desenvolvendo muito nesse sentido, ou mandatos que permitem alavancagem, também usar alavancagem para ter um retorno maior em momentos que a gente observa, né, uma extrema aversão a risco, como foi no Covid, né? Então, a ideia nossa aqui é sempre vai ter uma carteira que a gente tem uma convicção grande e com muita disciplina, né? Até para falar um pouco de duration aqui. Stefan, eu Oi, tenho fala, Samuel. Pode falar, fica à vontade. duas coisas para perguntar aqui, né? Acho que nessa reta final aqui, falar um pouco de tanto tipos de ativos quanto eventualmente setores aí que vocês mais gostam, setores que vocês menos gostam, que não têm exposição ou estão zerados, e aí depois falar do duration, né? Que é o em português simples aqui, simplista, é o prazo médio de vencimento dos títulos que você tem, né? 1, 2, 3, 4 anos. Quanto maior esse prazo médio, mais arriscada é a carteira e a recíproca é a verdadeira. Mas, enfim, se você puder finalizar aqui para a gente falando do que vocês mais gostam, do que vocês não gostam, e duration, acho que é legal. Então, dado o cenário, né, o alto nível de juros do Brasil, eu tenho preferido aqui setores que a gente tem uma previsibilidade de fluxo de caixa maior e menos dependentes de atividade econômica, tá? Então, basicamente, setores que a gente tem uma alocação maior aqui, né, o setor de utilities, né, o setor de saúde, o setor de healthcare, né? Então acaba que a gente tem uma carteira bem pulverizada, tá, Samuel? Assim, você consegue, né, vocês vão conseguir observar no material, mas e parte bancária também sempre tem uma representatividade grande no mercado local, né? Então hoje a gente tem ali basicamente, né, e outro setor que eu não comentei também as locadoras, né? Por que que eu gosto muito das locadoras, principalmente localistas que eu comentei, uma das principais posições do fundo, é porque o que a gente olha também, não só a capacidade de pagamento da empresa, mas também quanto ativos aquela empresa tem caso a situação se piore do crédito. Por exemplo, locadora, né, que você pega a frota desalienada líquida delas, vis-a-vis, frente à dívida líquida ou dívida bruta, é maior. Ou seja, naquele evento que você tem um problema de crédito, é aquele movimento que a Petrobras fez bastante em 2016, né, que é o Show Me Your Balance Sheet, né? Você vai vendendo os ativos, vai monetizando a dívida, bem parecido que a Movida fez esses últimos 2, 3 trimestres, né? Então você tem são setores que estão, Samuel, que têm ativos para darem colateral, tem acionistas bem ligados, bem envolvidos no case, tá? E também setores com previsibilidade de renda, como rodovias, utilities, saúde, carteira bem assim, bem sem surpresa na parte de crédito, tá? E o que a gente tem preferido, às vezes, eventualmente, é aumentar o prazo médio, você bem explicou, a duration, né? Que é a sensibilidade que eu vou ter no preço, dada a variação na taxa, caso o spread de crédito feche, né? Então, a gente está evitando aqui, nesse primeiro momento,
Não por uma questão de crédito, tá, pessoal? Assim, já aloquei várias vezes nesse setor ao longo da minha carreira, assim, não é questão de certo ou errado. A gente tem evitado construção civil, muito porque eu não acho que faz sentido a diferenciação de prêmio para você alocar nesse setor hoje, né? E o varejo diretamente relacionado à pessoa física também. A gente tem evitado isso também. Muito por uma questão de preço, até tem casos de crédito que eu acredito que não vão ter problema, vão passar super bem, mas eu não acredito que às vezes a diferença de preço justifica isso nesse momento. Eu acho que pode ser no segundo momento, se a gente tiver menores incertezas, né? A gente está vendo ali, né, a questão dos juros, fiscal lá fora, né? Lá fora o mercado está muito volátil, né? Eu fico recuperando bonde aqui, né? Essa variação da taxa, o pessoal comentou antes aqui, afeta diretamente a taxa dos retornos ativos que eu estou carregando e estou aproveitando mais oportunístico. Então a gente chegou, por exemplo, em dezembro do ano passado, pra vocês terem um pouco noção, assim, como a gestão ativa muda, né? A gente tinha um duration no D30 de 1,5, ou seja, o meu prazo médio da minha carteira vencia 1 ano e meio, né? Então, até boa parte desses ativos já venceram ao longo desse outubro, já pagaram os juros, amortização, então teve uma rolagem natural do fundo, e hoje está ao redor de 2,5, ou seja, que é uma posição bem dentro da meta, não está um overweight ainda, mas a gente estuda e fica observando as oportunidades, porque, só para complementar, Samuel, se eu não estender muito no tempo, que eu sei que está complicado, porque as empresas estão desesperadas por dinheiro, né? É a brincadeira que eu faço, né? Se você olha o número de follow-on que a gente teve na bolsa, quantas empresas tiveram de vencimento, amortização que eu não comentei, a necessidade de rolagem que tem para os próximos 12 meses, a gente deve ver um fluxo muito grande de primário vindo. Foi primeiro nos ativos bancários, bancos de montadoras que captaram mais, né? Os fundos D1 com muita alocação de título bancário, foram os fundos que mais captaram. Então, os DCMs atentamente, né, vem alocando mais papéis, distribuindo mais esses papéis ao mercado. E agora a gente vai começar, na minha opinião, aqui, a partir de dezembro, principalmente a ver um pipeline bem forte de primário. Então, vou ter muita oportunidade de colocar. Então, não preciso também botar muito a carroça na frente dos bois aqui da maneira mais didática. Boa. Bom, cara, obrigado, obrigado pela participação aí. Manda um abraço pro Tiagão, Fabiano, Paulo, a turma toda aí. E, cara, o Stefan me manda a carta de vocês, que daí eu vou distribuir para todo mundo que se cadastrou e tal. Não tá no site deles, mas vocês vão receber aí, tá bom? Obrigado, Stefan. Valeu. Fábio, tá entre nós? Fábio Mota. Opa, arrumar a câmera Opa. aqui. E Ah, aí, garoto. Tudo bom, cara? tudo Desculpa, bem? estamos 18 minutos atrasados, foi Não, sem mal. problema, sem É duro que problema. assim, você passa 4 minutos de cada um, 3, 4, 3, 4, o último acaba pagando a conta aí. Não tem problema, eu falo rapidão. Boa. Pessoal, o Fábio Mota é sócio fundador da DAO Capital, é uma gestora que tem mais foco em ações, ela não é de ações, mas ela tem mais foco em ações hoje, né? E eles fazem gestão de um jeito um pouco diferente, né? Não é o jeito tradicional. O Fábio foi gestor, entre aspas, tradicional, acho que a vida toda dele aí, né? O tal da análise fundamentalista, bottom-up. E na DAO ele vem desenvolvendo um trabalho um pouco diferente, complementar a isso que ele sempre fez, que é adicionar uma parte mais sistemática, à gestão de ações. E ele tem um desafio aqui de, em 15 minutos, explicar um pouco do que ele está fazendo. Eles acabaram de soltar uma carta trimestral também. Eu compartilhei com o pessoal aí, tá no link aqui, tá na descrição desse convite de quem se inscreveu. E, enfim, eu propus aqui para ele o desafio de, em 15 minutos, ele não só falar da carta, como dar um passo anterior, que é explicar um pouco do que são os fatores aí, né? Um tema muito, muito pouco conhecido no Brasil. Lá fora até tem um pouco mais de conhecimento, mas aqui é muito pouco conhecido ainda. Fábio, bola contigo. Vamos lá. Eu vou fazer então aqui um. Boa, pode deixar aí que eu fico de olho. Fazer um quick recap aqui então sobre fatores em si, porque daí o comentário da carta acaba sendo uma decorrência disso, tá? Então, bom, como você já falou, a gente nós somos uma casa sistemática, focada em ações, e a gente adota o Factor Investing como uma metodologia, né, para a seleção dos ativos. Então, primeiro, o que é um fator? Fator é um determinante, ou quais são os fatores? São os determinantes do retorno de qualquer ativo.
Tá? Eles podem ser fatores macroeconômicos, fundamentalistas, podem ser técnicos. Então, por exemplo, a gente pode falar que câmbio é um fator que determina o retorno de uma ação exportadora. Quando você tem uma apreciação da moeda estrangeira, quando o dólar sobe, você pode esperar que o resultado de uma empresa exportadora vai bem e a ação dessa empresa exportadora tende a se beneficiar. Então, você pode dizer que o câmbio é um fator que determina o retorno da empresa exportadora. Além dos fatores macro, que nem são, na verdade, o foco da Dow, a Dow é uma casa com uma fortíssima base fundamentalista, até porque a minha base, como você falou, é fundamentalista, tenho 20 e poucos anos aí de experiência como gestor raiz, né, fundamentalista, bottom-up mesmo. Então, a gente foca muito mais nos fatores fundamentalistas, que tem mais a ver com se a empresa é cara ou barata, se ela é de qualidade ou não é, se ela é mais ou menos endividada, se ela tem ou não tem crescimento de resultados. Então, todas essas coisas a gente consegue, né, organizar, né, e tentar fazer um link entre os tais fatores e o retorno que esses fatores tendem a causar na empresa no médio e longo prazo. Tá? A forma de cálculo de um fator, assim, depois eu até sugiro, quem quiser pesquisar, eu posso passar material também, segue uma metodologia acadêmica da década de 90, né, foi inventada por dois caras, né, Eugene Fama e Kenneth French, em 92. Basicamente, o retorno de um fator é como se fosse o retorno de um portfólio, de uma carteira teórica, long and short, né? Então, exemplo, fator valor. O retorno do fator valor nada mais é do que você ficar comprado numa ação de empresas baratas e vendido em empresas caras. Aí o retorno que esse portfólio long and short deu, a gente fala que é o retorno do fator valor. O fator tamanho, né, é você apostar em empresas de menor capitalização, empresas menores. Então, o retorno do fator size, né, o tamanho, é você ficar comprado num portfólio de empresas pequenas, né, small caps, e vendido em empresas grandes. Né? O retorno desse negócio vai ser o retorno do tal do fator tamanho. Aí, o que acontece? Alguns fatores, né? Eu acabei de citar dois aqui, né? Valor, tamanho, tem outro que é qualidade, tem outro que é crescimento. Alguns desses fatores, eles têm prêmio, né? Prêmio o que é? Um retorno estrutural positivo no tempo. E por que tem esse prêmio? Porque o mercado remunera, ou porque você está correndo um certo risco, ou porque o mercado aceita pagar um pouquinho mais caro justamente pelo risco menor. Então, por exemplo, se você está com o fator valor, é um prêmio por você correr um pouquinho mais de risco. Né? Normalmente, as empresas mais baratas são empresas um pouquinho mais arriscadas, podem ser um pouquinho mais arriscadas, então o mercado te remunera por correr esse risco. Por outro lado, se você está comprando em empresas de mais qualidade, é quase que o contrário. O mercado meio que aceita pagar mais caro por ser uma empresa de mais qualidade. Então, a gente consegue estatisticamente identificar quais são os fatores que têm um prêmio estrutural e que tendem, então, as ações que têm uma boa exposição a esses fatores, tendem a apresentar um retorno bom no médio e longo prazo. Né? Então, só para tirar o mistério, né? Quais são os bons fatores? Aqui no Brasil, como na verdade em boa parte do mundo, você tem alguns fatores que normalmente apresentam resultados melhores. Primeiro, valor, que é comprar empresa barata. Qualidade, que é comprar empresa que tem retorno sobre capital bom, menos alavancagem, mais previsibilidade de resultado. Crescimento, que é crescimento de resultado mesmo. Então, empresas que tenham crescimento ou perspectiva de crescimento de lucros tendem também a apresentar um retorno da ação melhor no longo prazo. Né? Esses são os principais fatores fundamentalistas que têm bom prêmio. E, além disso, tem alguns fatores técnicos que também apresentam um prêmio bom. Né? Os principais são momentum, né, que vou chamar de tendência de preço, não é exatamente isso, mas é uma forma mais fácil de explicar. Então, é melhor você ficar comprado em ações que já estejam com uma tendência de preço mais positiva, em vez de apostar na reversão de alguma empresa que já esteja caindo muito. Né? Nós, como gestores e analistas fundamentalistas, temos uma tendência natural de falar, essa empresa já caiu demais, eu vou comprar agora que ela vai virar a mão, vai voltar. Estatisticamente, dá para ver que é melhor não fazer isso, é melhor você comprar ações que já estejam subindo. E, por último, tem também um fator que tende a ajudar bastante, que é low vol, né? Baixa volatilidade. Né? Você consegue resultados melhores e menos risco, menos volatilidade, menos drawdown também, quando você bota no fundo ações que tenham menos volatilidade no preço do papel mesmo. Né? Então, bom, o Factor Investing é isso, nada mais é do que uma metodologia que se propõe a fazer a seleção dos ativos observando esses fatores. Né? Então, tenta colocar no fundo ações que tenham uma exposição boa a estes fatores, né? Estruturalmente.
E aí, tem várias formas de fazer isso. Você pode simplesmente montar um book de valor, um book de qualidade, um book de crescimento e tal, e aí você pode fazer equal weight entre esses books, ou você pode colocar uma ponderação, né? Eu quero agora ficar mais comprado no book de valor, eu quero ficar mais comprado no book de crescimento. Então, esse é um jeito. O outro jeito, que é o muito, muito popularizado, para quem já leu, quem não leu, eu sugiro que leia um livro chamado The Little Book That Beats the Market, né? O pequeno livro que bate o mercado, de um cara chamado Joe Greenblatt, que é um gestor genial. Ele propõe uma forma super simples de ranqueamento composto lá tal para fazer, mas também é Factor Investing. É um Factor Investing super simples, bem fácil de implementar, que funciona legal no longo prazo, mas com períodos longos de performance ruim no meio do caminho. Mas é um jeito também de fazer Factor Investing. Tem outra forma, que é você tentar comprar as ações que tenham simplesmente os betas dos fatores mais altos, é um pouco mais complicado. Tem um monte de forma. A gente na DAO faz ainda de uma forma um pouquinho mais complicada, mas é um jeito que a gente inventou e que a gente tem muito mais conforto, que funciona melhor. Última coisa sobre metodologia, antes da gente falar sobre a carta em si. Existe uma discussão, né, um debate sobre, tudo bem, você já escolheu quais são os fatores que tendem a funcionar. Então, aí você faz o quê? Compra as ações que tenham exposição boa a esses 5 fatores, tudo com o mesmo peso e fica lá estável? Ou será que tem uma forma de você otimizar esse posicionamento, aumentando em determinado momento lá o fator tamanho, em outro momento você reduz o tamanho e você aumenta a exposição ao fator low vol e assim vai. É o que se chama normalmente de factor tilting, tem gente que chama de factor timing, né? É um debate grande esse negócio, tem gente que fala que não deve fazer, tem gente que acha que dá para fazer. A gente faz, a gente encontrou uma forma de fazer esse negócio lá na DAO, que tem adicionado um retorno interessante para a gente acha que dá para fazer isso, e uma parte importante aqui da nossa discussão vai ficar um pouquinho em cima disso, né? A gente notou, agora já entrando um pouco na carta, a gente notou o quê? Né, no último, a gente faz uma carta mais detalhada trimestral, não é mensal, tá? Porque senão a gente não teria nem tanto assunto para falar com tanto rigor, com tanto detalhe, né? Na carta que a gente publicou referente ao segundo trimestre do ano, o que a gente tinha notado? Os fatores que tinham performado melhor foram os fatores tamanho, né, que é aquele que eu falei, comprar small cap, o próprio mercado, né, o fator mercado também é um fator, né, você ficar comprado na bolsa em si te dá exposição ao tal do fator mercado, e o fator crescimento, todos eles performaram muito bem. Então, só para você ter uma ideia, se você tivesse comprado uma carteira long em empresa pequena e short em empresa grande, essa carteira deu 17% de retorno no segundo trimestre do ano, né? Você ficar comprado em empresas que tinham bom crescimento de resultado e short em empresas que não têm crescimento de resultado, também deu 9% de retorno. O que isso mostra para a gente? No segundo trimestre, o mercado estava com uma posição mais otimista. Esses 3 fatores, né, tamanho, mercado e crescimento, são fatores que a gente costuma chamar de risk-on, né? São fatores que denotam uma visão mais otimista do mercado, né? No terceiro trimestre, a gente viu uma reversão total desse quadro, né? Os fatores mais conservadores, que são low vol e qualidade, foram os top performers, eles foram os melhores fatores nesses últimos 3 meses aí. Você ficar comprado em empresa de baixa volatilidade e vendido em empresa de alta volatilidade teria te dado 17% no portfólio long e short. E o outro fator que é qualidade, que então você ficar comprado nas boas empresas e vendido nas empresas mais frágeis, deu 16%. E, além disso, o fator valor também deu um resultado bom de 14%. Mas, no geral, a marca que a gente pôde tirar, né, a principal característica que a gente pôde tirar do terceiro trimestre foi uma reversão forte né, daquela postura risk-on do segundo trimestre para essa do risk-off agora, né? E também, né, os fatores mais otimistas tiveram quedas fortes, né? Por exemplo, o fator tamanho lá, que é o small cap, teve uma queda de 9% no trimestre passado, né? Atualmente, a gente está, então, como é que funciona no nosso caso lá, né? A gente não fica fazendo um call
julgamental, discricionário, tipo, vamos fazer um comitê agora aqui, eu quero aumentar o peso no fator tamanho ou no fator low vol. A nossa metodologia sistemática já identifica qual que é a expectativa de retorno de cada fator e, naturalmente, vai dando um tilt na carteira para ela ficar com uma exposição maior nesses fatores que têm um retorno melhor, né, um retorno esperado melhor. Então, a gente entrou agora, né, em outubro, né, a nossa posição de fechamento de setembro, e como a gente está agora no começo de outubro, ainda com uma visão mais risk-off, né, mais conservadora. Então, a gente está, como era de se esperar, uma posição overweight, né, mais pesada no fator low vol, uma posição meio próxima de equal weight, né, em valor, qualidade e crescimento. Seria de se esperar que a gente estivesse com uma posição também um pouco mais comprada em qualidade, mas como o fator qualidade tem uma correlação meio alta com o fator low vol, entende-se que a gente esteja também um pouquinho comprado em qualidade junto, né? E, por último, a gente está com uma posição mais underweight no fator momento, né, que acaba evidenciando uma certa falta de direção do mercado, né? Então é isso, a carteira está com uma posição, vou chamar de um pouquinho mais conservadora, e assim, a gente não dá importância e nem gosta muito de falar, mas sempre existe uma curiosidade e tal, sobre, tá bom, como é que isso aí se reflete em termos de, né, papéis ou setores, né? Tradicionalmente, quando a gente está com uma carteira um pouco mais conservadora, o que a gente vai estar? A gente vai estar long em empresas tipo utilities, concessões rodoviárias, algumas empresas do segmento industrial, mas não todo, o segmento industrial é bem heterogêneo, né, nesse aspecto, bancos, petróleo e gás e algumas empresas de setores ligados a commodities. E do lado negativo, do lado short, quando a gente está com essa postura um pouco mais pessimista, né, ou um pouco mais conservadora, é natural que a gente tenha um short um pouquinho maior em setores como varejo e consumo, né, particularmente consumo discricionário. Então, são as duas principais exposições short que a gente tem na carteira hoje. Nem adianta falar muito de papel, a gente pode falar, a nossa carteira fica aberta, não tem nada, mas de fato as nossas posições, o tamanho das posições é totalmente irrelevante para uma postura assim, né? Não dá para a gente tirar muita informação daí, porque a nossa carteira é muito diversificada e todas as posições são muito pequenas, né? A nossa maior posição deve ter hoje, sei lá, 2,7%, né? A nossa maior posição long e a nossa maior posição short não chega a 1%. Então, não conta uma história muito, muito interessante aí a gente falar de papel específico. Cara, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu fico aí se você quiser perguntar alguma coisa. Pessoal, assim, só alguns complementos aqui, né? Eu acho que o principal carro-chefe lá, o principal fundo da Dow é um fundo de estratégia long biased. Ele não é a carteira igual no tamanho comprado e vendido, ele tem uma carteira, o pedaço comprado geralmente é maior do que o vendido, de modo que sempre está exposto ali, Isso. comprado no mercado. E entre quais níveis oscila essa exposição comprada? Ele fica estruturalmente bem perto de 70% comprado líquido, tá? Então ele fica mais ou menos 100% long, mais ou menos 30% short, varia pouco isso. Agora, é importante dizer que apesar desse fundo ter esse 70% de net exposure, como a gente é estruturalmente comprado em empresas de alta qualidade e baixa volatilidade, e vendido exatamente no contrário, a carteira tem um beta baixo. Um beta de mercado da carteira fica entre 0,3 e 0,7, mais ou menos, tá? Então, ele realmente é um fundo um pouquinho mais comportado, né? A volatilidade do fundo acaba sendo uma volatilidade mais ou menos metade da vol da bolsa. Enquanto a bolsa está hoje com uma vol de entre 20 e 21, a gente está com uma vol de 10 a 12, por aí, né? Então, é um fundo long bias um pouco mais, vamos dizer, a gente costuma dizer que ele dá menos dor de barriga, né? É óbvio, quando o mercado tem um rally muito forte de baixa qualidade, o fundo pode underperformar, né? Mas o que a gente tem observado desde o começo dele é que ele consegue segurar muito bem nos momentos mais adversos de mercado, e a gente conseguiu colocar, desde o começo dele, também uma dianteira grande contra o Ibovespa, assim, algo da ordem de 30 pontos percentuais acima do Ibovespa desde o começo do fundo, há 2 anos e pouco. Boa. Legal. Bom, acho que foi. Deu para entender. Acho que obrigado pela aula aí, Fábio. Legal ouvir um pouco sobre esse tema aqui. Tem alguns fundos fazendo isso no Brasil, mas são bem poucos ainda.
Então, acho que é um tema bacana para as pessoas entenderem e avaliarem com seus assessores individualmente se faz sentido ou não ter na carteira, tentar ter estratégias um pouco diferentes, geralmente faz bem. Eu Fábio, estou à muito disposição. obrigado. Qualquer coisa, se precisar de mais informação, tiver curiosidade e tal, é só entrar em contato com a gente também, que a gente entra em mais detalhe. Posso passar seu WhatsApp para todo mundo? Pode, claro. Tô de sacanagem, não vou fazer isso. Mas no site lá da DAO, porra, tem lá com certeza a seção para contato. Mandem lá que Não, eles mas é respondem. sério, não tem problema nenhum, pode passar, sem Então, estresse. isso aqui vai para o YouTube. Vai ficar público o negócio. Você vai ter que trocar de telefone. Boa. Mas, pessoal, Fábio, muito obrigado. Um abraço para a turma lá da DAO. Obrigado a todo mundo aí que participou. Pode falar, por favor. Não, eu estava vendo só o comentário aqui que. Ah, tá. É, Boa. Mas enfim, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até valeu. agora. Foi um dia um pouco diferente, né? Tivemos ali o Brazuna falando de legislação, o Fábio Mota falando de ações, mas de um jeito totalmente diferente, né? Não falou de nenhum papel aqui, nenhum setor. Falou de fatores, mas acho que foi legal. Acho que foi uma noite mais educativa aqui, menos informativa em termos de saber o que os gestores estão fazendo no momento, mas teve aí 2 dos 5 foram mais dando aula aqui para a gente. Então, acho que é sempre legal. Então, obrigado a todos. Isso aqui vai para o YouTube. Quem quiser rever depois, vai lá com a canetinha, que nem eu estou fazendo aqui, anotando. Aconselho vocês a fazer isso também. Boa noite e até mês que vem. Tchau, tchau, pessoal.